Iniciar. Bem, pessoal, então vamos... Acho que essa luz está atrapalhando um pouco. Então vamos iniciar Vamos iniciar aqui nosso encontro. Na última aula, a gente falou um pouco sobre essa parte introdutória da disciplina, passamos pela maioria dos pontos, né? Acho que por todos os pontos que vamos abordar durante a disciplina, os 7 pontos do projeto pedagógico, da ementa da disciplina. Vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Pronto, então passamos aqui pelos 7 pontos, né? Desde a eletricidade no Brasil, matriz energética brasileira, sistema elétrico brasileiro. Esses 3 primeiros tópicos são mais teóricos, né? Então a gente vai abrindo aqui algumas coisas e mostrando para vocês. E depois vindo aqui para a parte de circuitos elétricos, propriamente dito, né? Tanto que nossa ementa é muito baseada em cima de circuitos elétricos. Os nossos livros são todos basicamente em cima de circuitos elétricos, com a parte de circuitos elétricos de corrente contínua na primeira unidade e de corrente alternada na segunda unidade, né? Medidas elétricas básicas vai estar intrínseco aqui, a gente vai ser um dos primeiros tópicos que a gente vai ver. Lá na segunda unidade, quando a gente for falar de circuitos trifásicos, a gente vai estudar também a parte de potência em circuitos trifásicos e, por fim, aspectos básicos de transformadores, né? E eu tinha comentado com vocês sobre o vídeo, sobre documentários, livros e outras obras, né, relativas a esse período de padronização da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica entre corrente contínua ou corrente alternada. E vou postar para vocês lá no site, tem aqui o videozinho no YouTube, que é esse daqui, eu perdi, está aqui na última turma, pronto, está aqui. Vídeo documentário Guerra das Correntes. Então, foi nesse videozinho aqui do YouTube que já começa, ó, depois não está sem áudio aqui, mas já começa dizendo aqui a empresa do Westinghouse, que foi um dos grandes industriais, né, dos grandes nomes lá na época, lá nos Estados Unidos, e ele criou essa cadeira elétrica, né, que era um gerador de corrente contínua. Na verdade, ele não criou a cadeira elétrica, né, ele criou o gerador de corrente, alternada, o gerador de corrente alternada, e aí, como um dos argumentos a favor da corrente contínua era que a corrente alternada é mais perigosa do que a corrente contínua, isso é verdade. Aí o pessoal do outro lado, né, do lado da corrente contínua, estimulou o uso e a criação da cadeira elétrica, já que outras formas de matar, né, de execução, quando o pessoal estava lá no corredor da morte, né, tinha sido pego a pena capital por algum crime cometido, não estavam dando muito certo, o pessoal botava para enforcamento, e tinha pessoas que demoravam a morrer, enfim, tinha alguns problemas, aí eles criaram essa nova metodologia, usando o maquinário do concorrente, né, e mostrando que ele poderia matar pessoas com energia elétrica. Então, isso aqui foi só um dos exemplos. Aí mostra aqui o Thomas Edison, representado por esse ator, tal, e o Nikola Tesla, né, até parecidinho com ele mesmo, Nikola Tesla. E aí vão discutindo, depois quero que vocês assistam esse documentário e façam aí em duplas um relatório com os principais pontos, falando sobre essa época, e se puder pesquisar também em outras fontes, tem filme, isso aqui é só um documentário, um dos tantos documentários, né,
sobre a Guerra das Correntes. Tem muitos outros documentários, tem filmes, tem livros, tem livro também, livros, aliás, um só não, mais de um. Então, tem uma fonte bem vasta falando sobre esses grandes cientistas e essa época, né, dessa guerra, dessa briga, para definir qual seria a padronização do sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Para vocês fazerem e me entregarem. Acho que dá para entregar até quinta. Dá para fazer até quinta. Aí já vamos começar com essa primeira tarefinha. Bem, eu acho que a gente falou também, né, da bibliografia recomendada. Está lá também no PPC do curso. Mas aqui a que a gente vai utilizar é o Nilsson, né, os circuitos elétricos do Nilsson e Riedel, esses dois autores aí que fizeram um livro pegando as melhores características de teoria e exercício, né, com as práticas. Bem, pessoal, então falando aqui dos aspectos históricos, tanto no mundo e depois trazendo para o Brasil também, em 1979, né, na época desses documentários que vocês vão fazer esse resuminho sobre a Guerra das Correntes, Thomas Edison, que já era um grande inventor, já tinha criado vários dispositivos, patenteado, já era um empresário extremamente rico e um homem famoso realmente nos Estados Unidos, no mundo todo, né? Então, Thomas Edison, ele inventou, mais uma de suas invenções foi a primeira lâmpada incandescente, né? Muita gente pensa que ele foi o primeiro a pesquisar, o primeiro a desenvolver as primeiras noções da lâmpada, não, mas ele conseguiu efetivamente criar. Várias outras pessoas estavam tentando simultaneamente e tentaram anteriormente a ele criar uma lâmpada elétrica, mas ele foi o primeiro a encontrar os materiais e a metodologia adequada para criar uma lâmpada que fosse prática, barata e capaz efetivamente de competir com a iluminação a gás. Então, ele realmente foi o primeiro que despontou nesse sentido. E aí, 3 anos depois, Nova York teve sua primeira central americana de serviço público de geração e distribuição de energia. Nesse documentário passa alguma coisa sobre essa época aqui, reuniões que eles tinham lá, e basicamente os geradores tinham que ser muito próximos às cargas, né? Praticamente toda a maioria dos quarteirões ali tinha que ter um gerador próprio para alimentar essa iluminação, devido às limitações da corrente contínua que alimentava as lâmpadas de Edison. E o Brasil, na época, também estava, já assim que começou já a falar de lâmpadas elétricas, né, lâmpadas que substituiriam a iluminação a gás, o Brasil já quis também implantar, lá no Rio de Janeiro, na cidade de Campos dos Goytacazes, já aprovava a substituição, né, da lâmpada a gás pela energia elétrica. Então, aqui também já começou. Então, era muito difícil, na época, construir uma usina elétrica, não tinha fábrica o Brasil não tinha fábrica de máquinas térmicas, nem possuía grandes reservas de petróleo. Então, acabou que dificultou, mas observou-se aqui que, desde o começo, a gente já tinha já despontava aqui um potencial hidrelétrico considerável. Então, já a gente vai observar aqui o crescimento gradativo ao longo dos anos e vai ver sempre uma superioridade das fontes geradoras hidrelétricas. E aí o panorama só começou a mudar realmente a partir da Primeira Guerra Mundial, pois ficou muito difícil importar produtos e os próprios países europeus tinham dificuldade no seu campo fabril devido às preocupações, as prioridades serem a guerra, né? E aí o Brasil teve que se industrializar meio que na força, né? Teve que se fazer até para alimentar os seus próprias necessidades. E aí lá no Rio de Janeiro foi a primeira central, né? A primeira central para serviços públicos de energia
de iluminação elétrica da América do Sul, na prensa aqui do Dom Pedro II. E aqui, só para a gente ter uma ideia de potência, eram 39 lâmpadas com 52 quilowatts. Então, uma potência de mais de 1 kilowatt por lâmpadas, né? Hoje, só algum tipo de iluminação muito específico para ter uma potência tão grande por lâmpada, mesmo para iluminações externas. Então, com o tempo, a iluminação sofreu consideráveis avanços e uma eficientização muito considerável ao longo dos anos. Então, a gente vem cada vez mais tornando a iluminação mais eficiente. A grande mudança de paradigma mais recente foi a inserção de lâmpadas a LED. Em 1889, a primeira hidrelétrica, ou hidroelétrica, né, os dois nomes são aceitos, da América do Sul, era inaugurada, lá em Minas Gerais, em Juiz de Fora, essa usina de Marmelos, em 1889. E aqui tem um breve histórico de alguns anos, né, 1930, já tinha 800, mais de quase 900 usinas, com a maioria, mais de 500 sendo hidrelétricas, algumas térmicas e outras mistas. 9 anos depois, já dobrou aqui esse número, mais do que dobrou, para mais de 1.100 usinas, com mais de 700 hidrelétricas, sempre tomando à frente as hidrelétricas, tanto em quantidade quanto em potência. Aqui, só para ter ideia, né, do total de potência instalada, mais de 85% eram hidrelétricas, a capacidade instalada. Mas aí, qual foi o problema aqui? Foi que não havia ainda um sistema de transmissão de energia de grandes distâncias, e basicamente a hegemonia dos sistemas elétricos se concentravam no sudeste do país, e aí houve esse deslocamento de recursos muito grande para o sudeste do país, e o nordeste ficou um tanto atrasado. Até que foi criada, depois de muita briga, muita discussão, política inclusive, foi criada a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, certo? Então, foi por essa iniciativa que viu-se essa possibilidade de instalação da CHESF, e aproveitamento do potencial hidrelétrico do Rio São Francisco, que desde mais de 50 anos atrás, já lá na visita que a gente faz, né, o guia, ele sempre comenta que o próprio Dom Pedro II já vislumbrava o aproveitamento do Rio São Francisco para a energia elétrica, né, com fins para a geração de energia elétrica. E só 50 anos depois ali, mais de 50 anos, que foi criada a CHESF efetivamente, né? Mas ainda iria ter todo o tempo de obra, todo para sua inauguração efetivamente. Criou-se também a Eletrobras, né, que tinha todas as centrais elétricas pertencentes ao Brasil. Uma das empresas de Eletrobras, no caso, era a CHESF, né? E aqui a região de Alagoas tem importância muito importante, né? Uma importância muito grande para a CHESF, para o Nordeste, para o Brasil. Delmiro Gouveia, que é um industrial, ele foi um pioneiro, né, no país. Ele cresceu, ele é cearense, foi cearense, mas cresceu em Recife, em Pernambuco. E aí ele viu lá, trabalhando nos portos, né, lá de Recife, ele viu muitas exportações e importações saindo e chegando ao Brasil, e fez contatos ali importantes, tinha uma rede de contatos muito boa, e aí fez riqueza, importando pele de animal e outras de animais, né, couro de bode, não sei o que, outros utensílios para a Europa, e aí decidiu investir na produção de tecidos no interior,
e criou a sua primeira usina hidrelétrica para alimentar a sua fábrica de tecidos, né? Ele aqui nasceu na cidade de Ipu, no Ceará, em 1863, né? Então, o tempo, 25 anos somente, que decretaria a libertação dos escravos, né? Então, seu primeiro emprego foi no que havia de mais moderno, né? O trem a vapor, que acompanhava, administrado por ingleses, o porto, trazia as riquezas que vinham, importações, exportações, em armazéns em Pernambuco. E aí ele se arriscou em negócios e, como eu disse, ele começou a vender o couro de bode, cabra, carneiro, enfim, que eram produtos, algodão também. Dizem até que uma das causas da morte, né, ninguém sabe hoje, ele foi assassinado, Delmiro Gouveia, ele foi assassinado, mas o mandante até hoje não, enfim, nunca foi descoberto exatamente quem foi o mandante, mas uma das suspeitas é que com essa importação de algodão, exportação de algodão e de tecidos, ele acabou ferindo ali grandes empresários europeus e suspeita-se que uma das suspeitas é que ele pode ter mandado, ele foi assassinado devido a essa interferência que estava causando no mercado internacional, né? E aí aqui, ó, esse pontinho amarelo aqui é justamente a usina de Angiquinhos que ele criou, certo? Então tem uma importância muito grande para o setor elétrico. Em 1910, ele já tinha levado várias novidades para o sertão alagoano, a primeira fábrica de gelo, o primeiro automóvel, as primeiras estradas foram criadas devido à importância dele para a região. Então, não é à toa que depois de um tempo ele levou a própria cidade, né, levou o seu nome, né, ele foi uma pessoa muito importante para a região. E criou a usina de Angiquinhos, né, como eu comentei, a gente ainda conseguia visitar alguns anos atrás, mas já não é mais possível a visita, né, pela dificuldade de acesso e talvez a falta de investimento na manutenção, né, do acesso, na segurança dessas instalações, e aí a Chesf proibiu acesso à usina de Angiquinhos. E ela gerava energia, tinha um maquinário inglês, trouxe técnicos americanos para instalar esses dois geradores que ele tinha lá. Em 1914, inaugurou a fábrica de linhas e tecidos, a marca Estrela, né, que depois ficou conhecida por Fábrica da Pedra, que é o nome da cidade, né? Era o nome da cidade antes de Delmiro Gouveia. Então, eu estava lá em Delmiro ainda nessa época aqui não, né? 100 anos depois, na época do centenário, em 2014, e teve uma comemoração na cidade pelo centenário um evento, né? Pelo centenário da fábrica. Em pleno sertão, ele chegou a empregar mais de 1.700 pessoas, assim, um aqui ficou afastado, mas eram 1.700 pessoas, e realmente impactou aí muito essa parte de tecidos, de emprego, desenvolvimento para a região, para o estado como um todo. Em pouco tempo, a marca Estrela dos produtos de Delmiro dominava o mercado latino-americano, ajudado pela Primeira Guerra Mundial, que impediu o deslocamento de produtos europeus para a região. Então, ele que mandava, ele que para os países aqui da América Latina. Então, o Delmiro é uma figura bem importante. A gente tem um livro bem completo na biblioteca sobre Delmiro. Deixa eu ver aqui o nome do livro. Felizmente, a gente não vai poder pegá-lo, né? Mas, e nem tem ele em versão online, em versão digital. Deixa eu, acho que procurando pelo nome Delmiro Gouveia, não tem nenhum acento, a gente deve encontrar. Delmiro Gouveia.
Veja aqui para encontrar isso daqui. Ele está falando mais de trabalhos de conclusão de curso, mas tem um livrinho bem pequenininho, muito interessante, falando toda a história dele. Aqui são vários trabalhos de conclusão de curso e outras atividades que os alunos de lá fizeram. Deixa eu botar aqui história. De história tem acento, já é complicado. Um movimento punk na cidade de Delmiro, análise, viabilidade, aproveitamento de água. Enfim, depois eu dou uma procuradinha aqui. Aí quando. Opa! Delmiro do Gouveia e Educação na Pedra. Delmiro Gouveia, Educação na Pedra. Eu não lembro se era esse. Mas depois eu vou dar uma pesquisadinha aqui para ver se eu encontro. E era um livro falando da parte histórica, né? História e arte como cidade, enfim. Depois eu vou procurar mais. Mas tem um livro na biblioteca que eu pedi para os alunos fazerem uma pesquisa sobre o estado, sobre a cidade, e sempre, depois que encontraram esse livro, eles sempre pegavam, tinha muita história importante, o reconhecimento, né, dessas grandes figuras para o nosso estado. E aí, pessoal, então terminando essa parte histórica, né, vocês vão ver esse documentário e fazer um relato sobre o que assistiram e uma pequena pesquisa em dupla sobre outros pontos. Eu vou colocar lá no AVA um local para vocês fazerem o upload do trabalho em dupla, certo? Vou deixar até sexta, acho que é um bom tempo. Hoje é terça, né? Terça até sexta. Dá para fazer esse primeiro trabalhinho. Então, até sexta vocês fazem o upload e depois eu faço a correção já para contabilizar como parte daquela pontuaçãozinha voltada a atividades, né? Dos 20% da nota da AB1. E falando agora da matriz energética nacional, que a gente já tocou, eu já falei até um pouquinho demais, antecipei um bocado de coisa, não foi para vocês, mas é uma parte bem interessante, bem importante, porque aqui envolve uma série de fontes de energia diferentes, né? Então aqui a gente tem uma noção a nível nacional de quais são as regiões quais são as fontes energéticas que o país mais usa e onde essa energia é mais usada também. E também uma variação ao longo dos anos, né? A gente vê quando tem algum problema de chuvas no país, como que a gente está sofrendo hoje, acaba que aumenta consideravelmente o uso de fontes não renováveis. E aí, quando a gente tem um regime de chuvas normalizado, com uma boa quantidade de água nos nossos rios, a gente já dá uma melhorada nesse equilíbrio de uso de fontes renováveis, né? Então, tudo isso daqui é apresentado no Balanço Energético Nacional. Esse link direto eu acho que não está mais funcionando. Não está mais funcionando esse link direto. Eu vou, infelizmente, tem que ir lá no. Deixa eu botar aqui no Google mesmo. Vou colocar esse linkzão grande mesmo agora. Balanço energético nacional.bem. Vou botar esse grandão, esse pequenininho aí não funciona mais. E aqui estão aqueles arquivos que a gente abriu na última aula, né? Na última apresentação, e discutimos aqui os principais pontos. Discutimos aqui, deixa eu ver se eu tenho como abrir no visualizar uma apresentação, será que vai assim? Pronto. Então, aqui ele tem um relatório mais simples, mas geralmente para trabalhos e para outras, quando você quer mais detalhe de informações, inclusive informações estaduais, ele permite também o acesso. Agora, não disponibilizaram ainda. Professor, licença. Oi. O senhor vai disponibilizar a tarefa que o senhor passou hoje no Moodle ou no Google Classroom? Vou no Moodle, no AVA, vou colocar lá no AVA uma tarefinha. Tá certo, obrigado. Beleza? Então, quando
ele disponibiliza aqui algumas séries históricas com planilhas e dados mais completos, não só apresentações, mas aqui ficou só essa mesma. Ó, de 2020, eu acho que tem a planilhazinha também, deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, aí vem a planilhazinha, e na planilha aí sim, aí vem dado de tudo que é cidade, tudo que é, sem falar no relatório final, que o síntese, como o nome já indica, ele é mais resumido, né? O relatório final, ele vem, quantas páginas aqui? Ó, 264 páginas, só de detalhe de uso de energia no país. Então, todos os tipos de fontes são apresentados em inglês e português. Enfim, tem todo um detalhamento de biodiesel, cana-de-açúcar, etanol, energia elétrica. É bem mais completo do que a síntese, né? A síntese é só uma apresentação, é como se isso aqui fosse a síntese, fosse só o slide e aqui o livro, né? Vem bem mais aprofundado, tem outras informações também sendo citadas, e lá no finalzinho tem alguns gráficos importantes aqui. Deixa eu ver aqui, uns por estado. Toda vez eu olhava Alagoas aqui na geração, né, vai dar um trabalhinho procurar agora. Aqui. Pronto, aqui, ó, vamos ver o que é isso aqui. Consumo residencial de gás, GLP, né, gás liquefeito de petróleo. Aí você vê aqui, estado de Alagoas. Estou mostrando mais como fonte de informações para vocês. Se vocês tiverem outro trabalho futuramente, de alguma outra disciplina, podem recorrer ao Balanço Energético Nacional e ver, olha, consumo de gás, que é uma fonte de energia, né, o de GLP em Alagoas, que aqui nos anos de 2010 a 2019 teve um crescimento tal, uma redução, uma estabilidade, enfim. E depois fala de geração, capacidade instalada de geração elétrica. Pronto, aqui o estado de Alagoas vai ter uma capacidade, ó, hídrica lá de Xingó. Então, aqui, cadê Alagoas? Alagoas aqui, ó, 3.722, acho que é em megawatts, isso. Megawatts aqui, ó, megawatts de potência instalada, de capacidade de geração hidrelétrica. Já de... Como está distante, pronto. Já de térmica, né, as nossas térmicas, a gente tem aqui... Não, tenho que ler o que é esse SP e esse APE. Tem que ver na legenda. Deve ter em algum lugar dizendo o que é SP e o que é APE, que eu não estou achando aqui ainda. Opa, aqui, ó. SP é serviço público, APE é autoprodutor, com usinas público-privadas, provavelmente. Então, a gente tem aqui térmico, né, dos produtores de cana, aqui no estado. Então, Alagoas tem, cadê? 326 megawatts de potência, ou tinha, né? Talvez tenha mais ao longo desse último ano, já que esse aqui é de 2010, né? 2020 ainda, né? Eólica, zero, não tem nada de eólica. Eu acho que, se eu não me engano, do Nordeste é o único que não tem nada de eólica. Eólica, não, acho que o Maranhão, pronto. Só do Nordeste, só Alagoas e Maranhão que não tem. Porque, ó, Piauí tem, Ceará, Rio Grande do Norte, que é o líder, Paraíba tem um pouquinho, Pernambuco tem, Alagoas não, e Sergipe tem um pouquinho. Então, só Maranhão e Alagoas no Nordeste que não tem fontes eólicas. Solar, aí é mais recente, né? Aqui Paraíba não tinha, Paraíba já tem hoje, na Paraíba já algumas fontes de grande porte solar. Pernambuco tem, Alagoas não tem, Sergipe não tem, Maranhão, enfim. Isso aqui deve ter atualizado no próximo relatório, vai atualizar com certeza. E aí, se quiser, e nuclear, né? Nuclear só lá no Rio de Janeiro. Aqui nenhuma, Sudeste, né? Só aqui no Rio de Janeiro.
quase 2.000 megawatts, 2 gigawatts de potência lá no Rio de Janeiro, né? No Brasil só tem no Rio de Janeiro mesmo. Assim, bem antes da pandemia, acho que há uns 4 anos atrás, estava surgindo uma discussão para uma nova usina nuclear no Brasil. E um dos locais a ser defendidos era em Alagoas, no estado de Alagoas, lá próximo a Penedo, um dos possíveis locais, né? Mas aí depois a discussão meio que esfriou e as prioridades foram mudando do governo e nunca mais tocaram nisso. Mas há o desejo e pelo menos o desejo de uma discussão maior em torno de usinas nucleares no Brasil ainda. Mas vamos aqui para esse ano, né, a mais recente, nesse relatóriozinho, só para ver os gráficos, para a gente discutir aqui algumas coisas. Apresentação. E aqui eu acho interessante esses gráficos, eles sempre relacionam o produto interno bruto, né, o PIB aqui, com a variação de consumo de energia. Então tem sempre uma correlação bem clara quando há alguma desaceleração na economia, há aqui também uma queda no consumo, né? Consumo industrial, e geralmente, como vocês viram, né? Transporte e indústria, fica pau a pau ali. Um ano um ganha, outro ano outro ganha, mas aproximadamente com um terço cada um. Então, quando logicamente tem uma queda no PIB, as indústrias vão fabricar menos, vai diminuir ali o comércio entre os estados, os transportes vão reduzir um pouco o seu consumo, então acaba caindo também o consumo final de energia, né? Aqui são as variações, você vê como o nosso país ele é um país verde, né, assim, renovável, 48, mais de 48% no ano de 2020, em comparação ao mundo, que o último dado aqui foi 2018, 13, quase 14%, e a OCDE, né, que são um conjunto de países desenvolvidos, 11% só de fontes renováveis, né, o resto é tudo não renovável. Então, alguns comentários: aumento da oferta de biomassa de cana e biodiesel, redução de oferta de fontes não renováveis, com destaque para o recuo de petróleo e derivados. Então, houve um aumento considerável no nosso percentual de 2019 para 2020 de fontes renováveis, né? Aqui em 2014, que a gente estava naquele ápice das dificuldades hídricas, né? A gente teve muitos problemas de água aqui nesse início dos anos 2000, 2010, e depois começou a dar uma recuperada, mas esse ano já caiu de novo. Aqui falando sobre perdas, mas não vamos abordar tanto o assunto de perdas. E daqueles percentuais, né, a gente tem aqui renovável, quem domina é a biomassa da cana. E aí, quando fala em biomassa da cana, a gente está falando em etanol, está falando em queima do bagaço para geração de energia em usinas térmicas, está falando, enfim, basicamente dessas duas grandes fontes, né? Hidráulica, na hidrelétrica mesmo, lenha e outras renováveis, 7%. Para eólica, solar, entre outras. Não renováveis, petróleo e seus derivados, né, com mais de pouco menos de um terço aqui do total da energia completa no Brasil. Gás natural, carvão mineral, urânio e outras não renováveis. Vamos seguir um pouquinho mais para ver outras partes aqui mais interessantes. Aqui é a questão do petróleo, né, as suas... aqui ele detalha, né, o que é efetivamente dos derivados, né, já finais, o consumo final de energia na forma de eletricidade, na forma de diesel, bagaço de cana ou em outras fontes aqui. Mostrando que o biodiesel vem crescendo muito, né? Então,
pessoal aí que se interessa nessa parte de ambiental, de biodiesel, de química, né? Tem a professora Amanda, lá do SECA, que trabalha muito com isso, professor Johnny, o João Inácio, aqui do LASOP, também trabalha muito com essa parte de combustíveis renováveis, né? E vem crescendo consideravelmente, leis são atualizadas, né? Essa lei 13.625 tal, sempre está. E aí algumas novas resoluções impulsionando, incentivando o uso do biodiesel para tentar torná-lo ali mais, a matriz mais renovável possível. Aqui quem usa, né, eu já tinha aberto, né, aqui nesse ano de 2020, indústria ficou na frente de transportes, mas geralmente eles ficam aqui um bem pertinho do outro, às vezes transporte fica na frente, em quem usa mais energia. Residências sempre fica na faixa dos 10%, agropecuária 5% só, serviços quase 5% também. E essa unidade, né, esse TEP, é de toneladas equivalentes de petróleo. Então o pessoal acaba, como a energia é tudo misturado, né, aqui, então acaba se fazendo são unidades diferentes, né, acaba se fazendo uma, vamos dizer assim, uma padronização das fontes, das diferentes fontes de energia para essa TEP aqui. E o M de mega, né? Então aqui mostra a variação de um ano para outro dos consumos, né, de cada área, de cada setor, serviço, transporte, PIB caiu, e só agropecuária, indústrias e residências que subiram. Então a gente vê o impacto, inclusive da pandemia em si, né, no cenário energético do país como um todo. E aqui as fontes que subiram mais, o consumo de alimentos subiu, cimento, os vários setores que subiram aqui e outros que caíram, sendo mostrados. Falando do consumo de energia nas indústrias, consumo de eletricidade nas indústrias. Olha aqui que gráfico interessante. Parece até aquele gráfico rapaz, se eu mostrar aqui para vocês, o gráfico da Bolsa de Valores, ela vai parecer um pouquinho aqui com essa curva, né? Então aqui a gente teve uma queda considerável de março a abril e chegou no mínimo aqui em maio, depois foi subindo de novo o consumo nas indústrias, mostrando aqui, é praticamente um retrato da paralisação que ocorreu nas indústrias no início da pandemia e depois um retorno gradual, finalizando o ano aí no ponto mais alto do ano como um todo. Inclusive, antes da pandemia, não tinha alcançado um crescimento tão considerável, né? Aqui é nos transportes. Vamos passar aqui dos transportes, vamos mais para a parte elétrica, impacto da pandemia nos transportes, blá, blá, blá. Consumo de energia no setor energético, residencial. Na residência, a gente tem as residências mais consumo de eletricidade mesmo. Agora, lenha, quem é que usa lenha em residência? Não vi como essa. E o GLP, gás natural, outras fontes. O setor comercial também sofreu muito, né, com as paralisações durante a pandemia. Depois, um retorno, mas não ainda muito considerável que tinha no começo, né, do ano. Pronto, agora falar sobre energia elétrica especificamente, né? Teve uma queda também do consumo de energia elétrica comparado ao ano anterior, e hoje a gente depende, aliás aqui, né, o mais recente, 65,2% de fontes hidráulicas. Isso aqui já chegou a 90%, 85%.
há 20 anos atrás. Então, a gente já dependeu bem mais de fontes hidráulicas do que depende hoje, né? Até que houve investimento aqui considerável em eólicas. Olha aqui, que eólica está quase, aliás, está maior, né, do que gás natural já. Então, eólica tem um investimento altíssimo e tem uma participação maior do que, inclusive, o gás natural, só não o gás natural com derivados de petróleo somados, né, mas já teve um crescimento aqui considerável. Biomassa aqui em segundo lugar, depois eólica, depois o gás natural. Solar começou a aparecer no gráfico de pizza aqui, antes ele ficava em outros aqui, cadê? Derivados, carvão e derivados, ele fica, nem aparecia aqui, tão pequenininho que era solar, e hoje já saiu de 1% para 1,7%, né? Quase 70% de aumento de um ano para outro na participação, né? Então já está crescendo muito solar, mas ainda tem muito para mais de uma década ou mais de uma década aí, pelo menos, para conseguir ter um espaço mais considerável aqui na nossa matriz energética, na matriz elétrica, né? E da matriz elétrica, especificamente, aí sim, a gente é renovável mesmo, né? A gente já está aqui em 84,5% de fontes renováveis, né? Então, pegando aqui hidráulica, 65%, aí soma com biomassa, soma com eólica, soma com solar, pronto, né? Até aqui. Somando aqui 65 mais 9 mais 8 mais 1,7, vai chegar aqui nos 84,8% de fontes renováveis vindas para geração de energia elétrica, né? Deu um aumento de 2019 para 2020 e o mundo tem aqui em torno de 23% de fontes renováveis e a OCDE 27% de fontes renováveis. Então a gente tem uma ótima participação. Em 2011 era um pouquinho mais, e agora em 2020 manteve essa quedinha, né? Teve essa grande queda aqui, depois um pequeno aumento para 84,8%. E aqui é interessante que a gente vê a variação das fontes de geração de um ano para o outro, né? Então esses aqui laranjinhas, né, foram os que tiveram queda e os outros foram os que tiveram aumentos. Então o gás natural caiu muito geração, provavelmente por não precisarmos em 2020 de muitas usinas térmicas, então ficou mais em stand-by mesmo. Hidrelétrica também teve uma pequena redução, eólica e biomassa deu uma subida considerável, nuclear uma pequena redução, carvão, vapor, pequena redução, uma redução também, derivados de petróleo, energia solar que teve um aumento considerável, né? Solar fotovoltaica teve aí uma diferença considerável, saiu mesmo que perto da hidrelétrica, né? Não é muito. Os números aqui acabam enganando, né? Esse gráfico aqui, você vê, teve uma queda hidrelétrica, mas é praticamente uma constância, foi 0,4% de variação. Mesmo sendo uma queda, mas 0,4% de queda é quase nada, né? Frente ao volume total. Já a solar fotovoltaica, ela quase dobra, né? Teve aqui uma variação de 61% de um ano para o outro. Então, está em franca expansão, solar fotovoltaica. Eólica também tem uma expansãozinha, mas nem comparada à expansão da solar fotovoltaica. O resto foi queda, né? A maioria foi queda aqui. E aqui foi o crescimento, que a eólica veio, parece aquelas curvas exponenciais, né? 2007 não era nada aqui para o que é hoje, né? Era tá no zero aqui, alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, veio subindo, 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 2013 já estava mais ou menos ainda não, né? 2014 foi chegar mais ou menos nos 10 mil gigawatt-hora, aí subiu, agora a gente já está
chegando próximo de 60 mil gigawatts-hora de geração no ano, né? Então, são valores bem consideráveis aí. Nuclear bem constante, né? Nuclear, geralmente, você consegue manter ali uma certa constância de acordo com a demanda. Eólica, esse crescimento aqui. Biomassa também teve um bom crescimento. A solar fotovoltaica vai ter uma parte só para ela. Aqui a geração termoelétrica, teve uma pequena queda. Geração de eletricidade mensal, capacidade instalada, a variação de um ano para o outro, né, de capacidade instalada. O que é capacidade instalada? Não necessariamente, se você tem aqui alguns megawatts instalados, você vai ter aquela mesma quantidade ali. A gente tem que, é um dos conceitos que eu vou passar para vocês, pessoal. São essas unidades, né? Aqui a gente tem o watts. O watt é a unidade de potência, certo? Então, a potência que aquele sistema solar fotovoltaico tem, ou que aquela hidrelétrica tenha, é esse valor, essa potência. Agora, energia é a potência ao longo de um determinado período de tempo. Então, é literalmente o produto, né, de watts vezes a quantidade de horas que está funcionando aquele sistema. Então, se eu tenho um sistema fotovoltaico que funciona de 100 kilowatts e ele funciona em média 5 horas por dia, ali na sua potência máxima, né? Então, ao longo do dia, você vai ter essas 5 horas vezes a potência desse equipamento. 5 vezes o 100, 500 kWh de geração diária é o que você vai ter em média, certo? Então, a energia em si não vai ser o produto da potência instalada vezes o tempo efetivo que esses equipamentos ficaram em pleno funcionamento, né, nas características nominais deles, né? Logicamente que no início da manhã, no final da tarde, o sol que eu vou ter ali não vai ser suficiente para gerar toda a potência daquela usina, mas da mesma forma de eólica, hidrelétrica, enfim. Aqui falando de biogás, sim, aqui é uma parte extremamente importante, pessoal. Isso daqui é importante. O que a gente tem no Brasil hoje? A gente tem a micro e mini geração distribuídas. Então, a gente vai falar o próximo passo, depois de fontes, deixa eu ver que horas são, ainda tem tempo. Então, depois de falar de balanço energético, a gente vai falar do sistema elétrico de potência, que é dividido em 3 grandes sistemas, né? Que é o sistema de geração, o de transmissão e o de distribuição. Então, esses 3 grandes sistemas, onde a maioria da nossa potência tem que passar por esses 3 até chegar nas nossas casas, na indústria, no comércio. Só que foi criado aqui a chamada mini ou micro geração distribuída. O que eu estou misturando aqui? Geração e distribuição. Estou pegando os 2 extremos, né? A transmissão está saindo fora. Então, agora eu tenho uma mini ou micro, ou seja, pequeno porte, uma geração distribuída, a geração direto do sistema de distribuição. Então, a geração diretamente nas cidades. Então, a gente tem algumas leis, né, 2 principais normativas da ANEEL, que estipulam regras para você ser um gerador. Dentro da sua casa, dentro do seu comércio, dentro da sua indústria, você ser um produtor de energia. Hoje a gente tem essa... Hoje não, né? Já há alguns anos a gente tem essa norma. E, logicamente, dentro da sua casa, você não vai querer... Nem sempre passa um rio ali dentro da sua casa, né? Para você ter uma pequena central hidrelétrica dentro da sua casa. Da mesma forma que no apartamento que você mora ou na casa que você mora, e às vezes não tem estrutura ou ventos suficientes. É difícil ter vento, né, ali em grande quantidade para você colocar
um, um aerogerador, um sistema de geração eólica em casa também, é muito difícil. E aí acaba que a maioria da população acaba escolhendo mesmo energia solar, certo? Então, mais de 90% da energia gerada em micro e mini geração, né, que é basicamente na casa das pessoas, ou no comércio, nas indústrias, já de médio e grande porte, são de fontes solares fotovoltaicas. Elas não precisam de grandes mudanças, né, de grandes requisitos naturais para funcionar. Então, não precisa de passar um rio ali, não precisa ter uma declividade X, Y. Colocou o painel, os módulos fotovoltaicos aí estão na melhor posição possível, né, que não tenha sombreamento, que não tenha, enfim, aí o projetista vai escolher a melhor posição possível, mas a princípio, tendo uma área disponível para colocar os módulos fotovoltaicos, qualquer local é apto. Talvez, certamente, se você fosse instalado em outra região do país, tivesse uma eficiência maior o seu módulo, mas também não vai deixar de gerar se você tiver uma região com mais nebulosidade, com mais chuva, vai gerar também energia, né? Então, a maioria é solar, e são equipamentos que não têm partes móveis, partes rotativas. Então, um sistema eólico tem ali umas pás, né, ali girando, 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 e isso aí vai causar atrito, vai causar uma série de problemas, então precisa de uma manutenção. Hidrelétricas, qualquer outra fonte aqui vai ter alguma parte girante, alguma coisa nesse sentido, que vai ser necessário ser dotado de uma manutenção. Solar não, ela é estáticazinha, fica viradinha ali para cima, funcionando. No máximo você vai fazer uma limpeza, tirar uma poeira, tirar uma coisa, umas folhas, fazer uma limpezazinha que não precisa nem ser mensal ali, de 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, enfim, fazer uma limpeza, que às vezes a própria chuva já resolve. Então, fazer uma limpezazinha ali no seu painel e está resolvido. A manutenção é algo bem comparado às outras, né? É algo bem mais tranquilo. E aqui foi o crescimento das solares, né? As solares aqui cresceram exponencialmente também. Então, as regras que permitem a gente ter energia solar hoje são muito vantajosas para os clientes de baixa tensão. A maioria somos nós que tem um pequeno consumo, né? Residenciais, comerciais pequenos. A maioria são clientes de baixa tensão e pequenos hotéis, pousadas. Então, colocou um painelzinho ali, você já na baixa tensão, o que usar pela manhã e exceder o que está sendo consumo próprio, né, vai ser injetado na rede e você vai poder usar, vai descontar, né, do que está sendo consumido à noite, que logicamente os painéis fotovoltaicos não vão gerar energia elétrica à noite, né, então à noite você recebe da rede aqueles créditos, né, que foram injetados pela manhã. E se no final do mês ficar um crédito ainda, é criado esse crédito, né? Você vai ter esse crédito, vai poder usar ao longo dos próximos meses, quando tiver uma chuva, quando tiver... Ou até mesmo se você tiver uma outra... Por exemplo, tem uma casa em Maceió e uma outra casa em Arapiraca. Então, eu vou lá e instalo o sistema foto, os dois no mesmo CPF ou CNPJ, enfim, no nome do mesmo CPF ou CNPJ, você gera num local e pode abater a conta de energia de outro. E tem várias formas que a legislação permite para usar esse crédito, né? Não, só foi um exemplo esse, mas tem outras formas também que a gente tem de como usar esse crédito gerado. Então, isso daí é muito vantajoso, por isso a tamanha procura, sem falar que existem no Nordeste, né, linhas de financiamento para sistemas fotovoltaicos também. Então, para a indústria, comércio, se quiser financiar, tem linhas que basicamente a taxa vai ser a diferença da energia que você pagava para que você não vai mais pagar.
Então, você vai lá e vai pagando, ao invés de pagar energia, está pagando pelo seu sistema, pagando até menos do que a sua plano de energia, né? Só para ter o seu sistema agora. E aí, Minas Gerais, no país, é o estado que mais desponta nos sistemas, na instalação de micro e mini geração distribuída. Minas Gerais é disparado no Brasil, que tem mais fontes solares fotovoltaicas. Certo? Então, desde o iniciozinho já despontava, e agora a CEMIG, né, que é a distribuidora local, junto com o governo do estado, eles têm legislações mais avançadas que trouxeram mais interesse da população para a instalação desses sistemas. Aqui foi a variação, né, foi a capacidade disponível de fontes de micro e mini geração de todos os, praticamente dobrou de um ano para outro, 2000, aliás, mais do que dobrou, para 4.700 em megawatts. Solar mais do que dobrou, hidráulica foi uma queda aqui, térmica deu uma subida, e que é do bagaço de cana, principalmente, e eólica deu uma subidazinha também, no caso de 5 megawatts, mas foi 50%. Isso aqui é de quê? Capacidade instalada, enfim. Então, aqui são os principais pontos, depois tem emissões, alguns gráficos aqui, pronto. Então, isso daqui foi o balanço energético, falando de energia, né? Gosto sempre de abrir, aqui tem uns dados antigos, de 2012, para a gente fazer um comparativo. Algumas coisas não eram muito diferentes. Aqui a indústria estava bem mais do que o transporte, né? Estava bem mais do que é hoje, né? Mais de 10% à frente do transporte do que é hoje. A nossa dependência de energia elétrica é 65% hoje. Há 10 anos atrás era 81%. Então, solar nem aparecia. Ó. Solar não está nem aqui. Nem está aqui. Eólica era 0,5%. 0,5% só eólica. Hoje está chegando próximo aos 10%, né? 9%, alguma coisa, 8%. Então, provavelmente, espero, né, que se houver uma tendência parecida, o solar, que nem aparecia aqui em 2011, 10 anos depois, já aparece com 1%, talvez mais 10 anos apareça já com 7%, 8%, 10% de participação na oferta de energia interna do país. O crescimento da eólica, né, a gente já viu alguns gráficos, esse gráficozinho. Bem, e aqui, para finalizar hoje, a gente vai falar sobre o sistema elétrico de potência. Então, o sistema elétrico, ele é dividido em 3 grandes subsetores, né? Aqui eu tenho a geração, que dificilmente vai estar próximo aos grandes centros consumidores, geralmente é um local distante. Então, eu tenho a geração, que aqui é hidrelétrica, eólica, nuclear, térmica, a gás natural, térmica a outro tipo de combustível, enfim, bagaço térmica, bagaço de cana, pode ser qualquer fonte de energia aqui, de grande porte, né? E depois, na saída dela, a gente já vai encontrar uma subestação que vai elevar essas tensões para grandes níveis. Por que essa elevação de tensão é primordial? Inclusive, eu não sei se nesse documentário que eu vou passar para vocês tem falando, né? Mas tem outros que já vi em algum filme, ou não lembro agora, acho que ou talvez tenha sido nesse próprio documentário. Isso daqui foi o grande impasse para o Thomas Edison, que defendia a corrente contínua, né? Era conseguir levar um grande bloco de potência de uma fonte geradora distante da fonte de consumo. Porque para fazer isso daí em corrente contínua e em baixas tensões, é extremamente difícil, porque eu vou ter, se eu tenho muita potência e uma tensão relativamente baixa, eu vou ter que ter correntes elevadas. E a corrente elétrica,
quanto maior ela for, mais ela vai precisar de fios grossos para transmiti-la, sem superaquecer esses fios. Então, se eu estou precisando passar 500 amperes por um fio, eu vou ter um senhor fio aqui. Se eu precisar de 1000 amperes passar por um fio mais grosso ainda. Se tiver 10.000 amperes para passar por um fio, nem existe esse fio. Vai ter que ser um fio ali do diâmetro, de 1 metro de diâmetro. Então, seria algo extremamente pesado, extremamente inviável de ser caro também, né? Porque não é barato ali o material do fio, então é inviável tecnicamente, financeiramente, eu conseguir um fio de 1 metro de diâmetro por quilômetro de distância. Não tem como. Não tem. E aí, o que acontece? Nos sistemas de corrente alternada, eu posso usar quem? Os transformadores. O que o transformador faz? Ele permite que eu eleve tensões e mantenha a potência praticamente constante. Ele é extremamente eficiente, ele não consome potência praticamente. São dispositivos extremamente eficientes. E quando eu elevo as tensões, mantendo a potência constante, obrigatoriamente eu vou reduzir as correntes proporcionalmente. Então, se eu elevei 10 vezes a tensão, reduzo 10 vezes a corrente. Então, isso daí foi uma vantagem enorme, porque eu vou conseguir aqui sair com 13.000 volts, elevar para 500.000 volts. Então, aí eu estou elevando quantas vezes? Mais de 60 vezes, né? Deixa eu ver quantas vezes aqui. Estou elevando, ó, 500.000 dividido por 13,8. 36 vezes. Essa elevação de 36 vezes da corrente, eu estou reduzindo. Não. A elevação de 36 vezes da tensão, eu estou reduzindo 36 vezes a corrente. Então, se eu tinha ali 1.000 amperes, e estava difícil de transmitir 1.000 amperes, 1.000 dividido por 36 é o que eu vou ter agora, certo? Então, é uma corrente bem mais viável de ser transmitida, certo? Então, vou cair consideravelmente, e aí sim vou conseguir transmitir. A desvantagem é que eu não consigo mais transmitir naqueles postes pequenininhos, baixinhos, né? Porque eu tenho uma tensão de 500.000 volts. Se eu colocar um fio desse, de tensões diferentes, um próximo do outro aqui, vai ocasionar um arco elétrico, né? O ar, que é um isolante, ele não vai conseguir isolar adequadamente essas duas tensões tão elevadas. Ou seja, vai romper aqui essa característica isolante do ar. E aí vai causar um curto-circuito, um dano nesse sistema elétrico. Então eu elevo tensões, aí faço o afastamento dos fios, de um fio para o outro vai ter agora 10 metros de distância, enfim, vai ter uma distância considerável de um fio para o outro agora. E quando eu vou chegando próximo às minhas cidades, né, os meus centros consumidores, o que eu vou fazer? Vou pegar esse mesmo transformador, esse mesmo não, né, um transformador similar a esse daqui, que elevou tensão e reduzir corrente, e vou colocar ele ao contrário agora, né? Ele vai reduzir tensão e aumentar as correntes. E eu vou fazer agora as ramificações necessárias para essa tensão, agora numa média tensão, né? Aqui eu tinha alta tensão, agora eu vou voltar para média tensão, ser distribuída, e aí o nome já diz, né? Distribuída, então vai começar o meu sistema de distribuição de energia com tensões mais baixas. E aí, às vezes, ó, a indústria, aqui, isso aqui é uma indústria, né? É um centro comercial, um shopping, enfim. Ele já pode receber sua energia numa tensão mais elevada já, né? Então, ele já quer comprar em maior quantidade de energia, não precisa ter um postezinho aqui com um transformador de distribuição para alimentar essa instalação. Já pode ter aqui diretamente chegando a ela os fios em média tensão mesmo, ou até mesmo em alta tensão. Ela vai ter dentro dela uma subestação dessa
de grande porte, já pode ter também, certo? Então, dependendo, eu falei, né? Eu fiz analogia lá com o comprar o biscoitinho, né? Não, foi com vocês, não foi? Ou não? Me lembre aí. Eu já dei essa mesma aula em outra turma. Eu fiz com vocês a analogia do comprador do biscoito, do treloso. Fez. Fiz, não fiz? Pronto. Então, camarada que vai, se você vai comprar energia em pequena quantidade, você compra direto da distribuidora e paga um valor de R$ 1 ali por cada quilowatt-hora. Já se eu tenho um consumidor de maior porte, ele vai ter um atravessador a menos, já não precisa mais do postezinho aqui da distribuidora, daquele servicinho aqui que já vai deixar tudo em baixa tensão, ele já vai ter técnicos que vão cuidar dessa parte, mas em contrapartida, ele pega o quilowatt-hora por um valor mais baixo. E quanto maior for o consumidor, menos atravessadores ele tem, que talvez ele nem precise mais de equatorial, já pega direto do sistema interligado nacional e compra a energia de onde quer que seja. Já faz negociações diretamente com os diversos geradores do Brasil. Então ele pode comprar, não da Chess, mas comprar de outro gerador de energia em qualquer parte do Brasil que vale a pena para ele. Então o sistema elétrico ele tem geração, transmissão, distribuição. Geração hidrelétrica, térmica, nuclear, eólica, transmissão. Você vai lembrar logo de transmitir longas distâncias, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de distância, que as linhas vão percorrer até chegar, e vão interligar, né, geração ao consumo. Então, estou elevando tensão com o objetivo de reduzir corrente. Com as correntes menores nos meus fios, eu reduzo perdas também. E distribuição, finalmente, é aquele sistema final, onde, no caso de Alagoas, vai chegar equatorial para utilizar aí a equatorial vai chegar para distribuir, né, como o nome já indica, a energia, né, nos seus diversos clientes, de baixa tensão, de média tensão, enfim. Dependendo do cliente, a distribuidora chega lá para disponibilizar essa energia. E era um gráficozinho de 2014, pessoal. Já mudou, né? Agora já mudamos consideravelmente. Eu mostrei para vocês aquele mais recente. Vou colocar também no AVA, né? Aquele gráfico mais recente de fontes de geração. Aqui ainda não tinha lá do Belo Monte, agora já do Rio Xingu, agora já tem, né? Uma linha enorme de 800 volts chegando aqui no sudeste do país. Aqui no Nordeste não mudou muita coisa em termos de linha, tem algumas previsões aqui que foram concretizadas, mas aquele gráfico é interessante que você vê a quantidade de solares fotovoltaicas, de eólicas, que são encontradas aqui no litoral e agora entrando cada vez mais para o interior do país também. Bem, então, por hoje era isso, pessoal. Na aula de quinta, a gente já inicia com a parte de introdução às medidas elétricas básicas, certo? E aqui vocês vão ficar me devendo a atividade do AVA, eu vou passar para vocês lá no AVA, com o detalhamento na verdade, vou ver o nome adequado para esse tipo de atividade, mas é um resumo sobre o documentário e uma pesquisa também sobre outras informações que vocês encontrarem, que talvez não estejam apenas no documentário, não se restringam só ao documentário, peguem informações de outras fontes sobre a Guerra das Correntes, já que o documentário é relativamente curto, então não vai ter todas as informações que vocês possivelmente precisem, então peguem outras fontes, certamente vocês vão encontrar, são muitas informações disponíveis. Eu vou deixar até sexta para vocês fazerem um upload lá no AVA, e o trabalho é em dupla, certo? Trabalho em dupla. Ok, pessoal? Então,
Pronto, a presença de vocês de hoje vai ser a entrega desse trabalho. Na quinta eu faço a chamadinha para a gente iniciar fazer uma planilhazinha para a gente iniciar a nossa chamada, né? E todo mundo já está avisado aqui também, né? Da presença, para todo mundo estar aqui. Como eu já tinha dito antes, eu não pretendo toda semana ter as 2 aulas em momentos síncronos. Só o início do curso vai ser com momentos síncronos, assim, toda semana, mas depois que a gente tiver já andando com as próprias, vocês já tiverem já mais maduros, né, na disciplina, e possível, já conseguindo fazer alguns exercícios mais elaborados do livro, aí vai ter semana que vai ser síncrona e outra dia que vai ser síncrono e outro assíncrono, né? Eu passo só a aula para vocês fazendo algum exemplo, fazendo alguma coisa e passando uma atividade posteriormente, certo? Essa daí vai ser a nossa tendência, certo? Então, vou ficar aqui para colocar a aula de vocês, vou cancelar aqui a gravação, vou colocar a aula no YouTube agora, as anteriores e essa de hoje, para que quem perdeu ali alguma parte, queira assistir, possa ver também, certo? Bem, pessoal, é isso. Vou colocar para vocês agora o exercício, essas aulas, e a gente se encontra no, no próximo encontro, certo? Na quinta-feira. Lembrando que a atividade é para sexta, então, se puderem começar o quanto antes, melhor, certo? Então é isso. Boa noite, pessoal, e até quinta. Tchau, tchau.